Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Nonato Alves. Estamos de volta ao canal Nonato Alves para resolver mais 7 questões de regimento interno, tá pessoal? Questões importantíssimas para o concurso da Câmara Municipal, assuntos que estão ali dentro do regimento interno que podem ser sim objeto de prova. Eu não sei se você percebeu, salvo engano, foi ontem, foi lançado no site da banca examinadora do concurso os candidatos que foram inscritos, né pessoal, considerados inscritos. Então as inscrições definitivas já foram publicadas, certo? Não tem lá o número exato de candidatos por vaga, certo? Mas você pode fazer isso de forma bem simples ali no Word, né? Contabilizando quantas pessoas ficaram por cada cargo. Obviamente tem um cargo ou outro ali que tem uma exuberância maior de inscritos, tá? Mas isso é normal, só serve para fins de contabilidade. O importante é que você foque na sua preparação, tudo bem? Hoje nós trazemos 7 questões, como eu havia afirmado, de regimento interno, certo? Tem 17 questões de direito constitucional, mais 50 questões de lei orgânica municipal esperando por você. Basta você entrar em contato pelo 9611-0597, certo? E aí adquirir os seus 2 cadernos com 67 questões para o concurso da Câmara Municipal de Barbalha. Hoje nós estamos trazendo a continuação do vídeo que eu lancei ontem, né, com 3 questões de regimento interno. Hoje são 7 questões, fechando 10 questões de regimento interno com assuntos bem importantes. Então, sem perder tempo, por gentileza, eu peço que você clique aí no gostei, deixe o seu like, se não for inscrito, inscreva-se, ative o sino e vamos resolver a nossa 4ª questão de regimento interno para a Câmara Municipal de Barbalha. Lembrando, os 2 cadernos, um de constitucional e outro de lei orgânica municipal, já estão prontos para serem adquiridos. Basta entrar em contato, beleza? 4ª questão aí na tela, olha só. A mesa da Câmara Municipal, órgão diretivo do Legislativo Municipal, é composto por 4 membros: presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. A respeito deste órgão, que órgão? Esse órgão aqui, pessoal, ó. O órgão chamado mesa. Mesa é um órgão, beleza? Assinale a opção correta. Vamos lá. No decorrer do mandato, verificando-se qualquer vaga na mesa, será ela preenchida mediante convocação do respectivo suplente pelo presidente. Opção B. A eleição para os membros da mesa far-se-á por maioria simples. Opção C. Em caso de empate nas eleições para membro da mesa, opta-se sempre pelo mais idoso. Opção D. O mandato de membro da mesa é de 4 anos, prorrogável por mais 4 anos. Opção E. Nenhuma das anteriores. Então, eu peço que você dê pause no vídeo, responda a questão e na volta trazemos o gabarito e a explicação. Vai lá. Bom, espero que tenha dado tempo você resolver essa questão. Questãozinha bem simples, certo? Ele solicitou, né, o examinador aqui, no caso eu, obviamente, solicitou que você assinalasse, marcasse, apontasse a opção correta, tá, pessoal? Então, quando você estiver fazendo prova, eu falo isso porque tem muita gente que não presta atenção. Então, é exigida a opção correta. E qual a opção correta? Nenhuma das anteriores, tá, pessoal? Opção E. Certo? Opção E. Por quê? Nós temos vários erros aqui nesses itens de A até D. No decorrer do mandato, verificando-se qualquer vaga na mesa, será ela preenchida mediante convocação do respectivo suplente? Não, né, pessoal? Quando houver vaga na mesa diretora, na mesa diretiva, que a mesa é um órgão de organização administrativo e legislativo dentro da Câmara, ele organiza os trabalhos dentro da Câmara e esse é um órgão muito importante, tem 4 membros. Quando houver vaga na mesa, ela não vai ser suprida pelo suplente, certo, pessoal? Vai ser suprida como? Por eleição. Olha só o que é que diz aqui o artigo 19. No decorrer do mandato, verificando-se qualquer vaga na mesa, olha só que legal, será ela preenchida mediante eleição, certo? Eleição por escrutínio secreto, certo? Então a eleição ela ocorre por escrutínio secreto. Do mesmo jeito que ocorre para eleger os membros da mesa,
Se surgir uma vaga na mesa, essa vaga vai ser suprida do mesmo jeito por eleição. E a eleição ocorre, a eleição é o escrutínio, né, a votação, de forma secreta. Não tem como saber que membro votou em que membro, se foi para primeiro secretário, segundo, vice, a depender da vaga, obviamente, né? Então, essa opção aqui, a opção A, no decorrer do mandato, verificando-se qualquer vaga na mesa, será ela preenchida mediante convocação do suplente? Não, né, pessoal? Aqui está erradinho, certo? Na verdade, está erradão, né? Então, isso aqui está errado, olha só, suplente de jeito nenhum, beleza? A eleição para os membros da mesa far-se-á por maioria absoluta, viu, pessoal? Outro item incorreto, olha só. A eleição para os membros da mesa far-se-á por maioria absoluta, beleza, pessoal? Assegurando-se o direito de voto, inclusive aos candidatos que estão concorrendo aos cargos da mesa. Quem está concorrendo a algum cargo da mesa também pode votar, beleza? Obviamente ele vai votar em quem ele quiser, certo? O regimento aqui não vi em nenhum momento o regimento impedindo ele votar em si mesmo, certo? Quem é membro da mesa, quem quer se eleger, aliás, a membro da mesa, a presidente, quem quer se candidatar, melhor dizendo, a presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário, também tem o direito de voto, beleza? Olha só. Então, na opção B, o erro é o quórum, né, na verdade, e não é maioria simples, e sim maioria absoluta, como nós acabamos de ver, certo? Lá no artigo 21. Voltando aqui para a nossa questão, em caso de empate nas eleições para membro da mesa, opta-se sempre pelo mais idoso? Calma lá. Sempre pelo mais idoso? Calma lá. Tem critérios para analisar isso aí, certo? Eu vou até trocar de cor aqui, ó, porque isso é importante. Olha só. Em caso de empate nas eleições para membro da mesa, repetir-se-á a votação, sendo vedada a substituição de candidaturas para desempate. E se o empate persistir, após o qual, se ainda não tiver havido definição, o concorrente mais votado nas eleições municipais será proclamado o vencedor. Vamos supor que o João e o Pedro estão concorrendo a algum cargo da mesa e eles empataram. Beleza. Se eles empataram, vai seguir, poxa, vai haver ali uma tentativa de desempate, certo? Aí, se o desempate persistir, após o qual, se ainda não tiver definição, vamos escolher ali entre o Pedro e o João quem foi o mais votado nas eleições municipais. Como assim, Nonato? Que eleições municipais? As eleições que colocaram eles lá como vereadores, entende? Então, nesse caso, vamos analisar quem recebeu mais votos. Ah, fulano recebeu 2.000 votos a mais que o ciclano. Então, o que recebeu mais votos nas eleições municipais, ele vai ser proclamado vencedor. Mas digamos que numa hipótese bem remota, e isso é muito difícil de acontecer, que persistindo o empate, ou seja, ocorreu ali a eleição, a votação para membros da mesa, os vereadores acabaram empatando dois, por exemplo, o Pedro e o João, levaram para o desempate, foram ver lá quem foi o mais votado nas eleições municipais e empatou de novo. A terceira hipótese, certo, é o seguinte: persistindo o empate entre os mais votados nas eleições municipais, utilizar-se-á o critério de desempate por idade, agora sim, sendo proclamado eleito o parlamentar mais idoso dentre os mais votados, beleza? Se eles empataram de novo com a mesma quantidade de votos nas eleições municipais, vai optar, né, por eleger o membro da mesa aquele que for o mais idoso. Então, essa questão aqui, ela não é uma questão simples, tá? E essa opção C traz muitos detalhes importantes. Então, em caso de empate nas eleições para membro da mesa, opta-se sempre pelo mais idoso? Não. Primeiro vai ver quem foi o mais votado nas eleições municipais. O outro critério é o da idade, beleza? O mandato de membro da mesa é de 4 anos. Já está errado, né, pessoal? Isso aqui já está incorreto, porque não é de 4 anos. O mandato de vereador é de 4 anos. Beleza, show. Mas mandato de membro de mesa, membro da mesa, primeiro secretário, segundo secretário, presidente, vice-presidente, ele só tem 2 anos. O mandato só vale durante 2 anos e é prorrogável por mais 2 e não por mais 4. Nonato, e onde é que a gente encontra essa informação? Lá no artigo 19, olha só.
A mesa da Câmara compõe-se dos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, com mandato de 2 anos, com direito à reeleição. Mandato de 2 anos, com direito à reeleição. Por mais 4 anos? Por mais 5 anos? Por mais 1000 anos? Não, né, pessoal? Por mais 2 anos. Nonato, e o escrutínio para escolher algum membro da mesa, o órgão diretivo máximo ali da Câmara Municipal? O escrutínio, pessoal, é secreto. Não tem como saber que membro votou em quem, que vereador votou em qual vereador. Beleza? Então, guarde essas informações aqui. Foram vários pontos tratados. O artigo 19, parágrafo único. Nós trouxemos o artigo 19. Aqui o artigo 19 e o parágrafo único do 19, tá? Certo? Então eu coloquei assim na ordem por conta da questão. Mas obviamente você vai ler o 19 e depois o parágrafo único do 19. O artigo 21 e o 23, beleza? Para resolver essa questão. Questão cheia de detalhes e traz assuntos aí absurdamente importantes. E como eu sempre falo, se eu pudesse fazer um top 20, colocaria questões aí trazendo esses assuntos, beleza? Próxima questão, questão de número 5, tá? Temos aí uma questão para julgar, certo, pessoal? De acordo com o regimento interno, julgue o item subsequente, ou seja, aquele que vem adiante. O vice-presidente substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos e será substituído nas mesmas condições. Que condições? Faltas e impedimentos. Pelo vereador mais antigo em exercício. Dê pausa no vídeo, na volta trazemos gabarito a explicação. Vai lá. Bom, espero que tenha dado tempo para você resolver. Olha só, questãozinha está errada, né, pessoal? Pelo vereador mais antigo? Claro que não, né, pessoal? Olha só, artigo 28, deixa eu pegar o marcador amarelo aqui. Ele diz o seguinte: o vice-presidente substitui quem? O presidente. Lá no nosso caderno de questões de lei municipal, de lei orgânica municipal, nós trazemos questão sobre esse assunto. Para que serve o vice de alguma coisa? Para substituir o presidente, certo? Aonde? Nas suas faltas e nos seus impedimentos. E será substituído nas mesmas condições por quem? Pelo primeiro secretário e o primeiro secretário pelo segundo secretário. E assim como este, ou seja, o primeiro, substituído pelo segundo. Simples assim. O presidente é substituído pelo vice, o vice pelo primeiro secretário e o primeiro secretário pelo segundo secretário. Só que não para aí. Eu resolvi trazer o artigo 29, eu não ia trazer, mas eu resolvi trazer esse artigo porque ele é muito importante, eu não posso deixar para lá. Artigo 29, vamos dar uma olhada no que ele diz. Quando, antes de iniciar-se determinada sessão ordinária ou extraordinária, verificar-se a ausência dos membros efetivos da mesa, assumirá o primeiro ou o segundo secretário, os quais, se também não houver comparecido, ou seja, se esses dois também tiverem faltado, essa é que é a verdade, não tiver comparecido, tiverem faltado, né? Falou-á, ou seja, fará, quem é que vai fazer? O vereador mais idoso. Aí sim, o vereador mais idoso presente. Presidente faltou, o vice-presidente faltou, quem é que vai assumir? O primeiro ou o segundo secretário, certo? Beleza. Só que faltou o presidente, faltou o vice, faltou o primeiro secretário e o segundo secretário. Em resumo, a mesa faltou. Como é que vai fazer? Vai ter sessão? Como é que vai se organizar essa sessão se a mesa é o órgão diretivo máximo da Câmara Municipal? Quem é que vai organizar os trabalhos? Fica difícil, né, pessoal? O que é que vai acontecer? O vereador mais idoso presente convidará qualquer dos demais vereadores para as funções de secretário ad hoc, é o secretário temporário, por enquanto, emprestado, momentâneo. Então, o vereador mais idoso presente, ele convidará qualquer dos demais vereadores, certo? Para as funções de secretário. E aí ele vai dar seguimento, início aos trabalhos, certo? Aí ele vai tentar iniciar os trabalhos da forma como ele puder, já que não tem presidente, vice,
não tem primeiro secretário, não tem nem segundo secretário, fica difícil. O vereador mais idoso presente, ele convida um dos demais vereadores para ser ali o seu secretário ad hoc, enquanto resolve essa situação, beleza? Então, questãozinha aí de número 5, o vice-presidente substitui o presidente? Sim. Nas suas faltas e impedimentos? Sim, correto. E será substituído nas mesmas condições pelo vereador mais antigo? Não. Por quê? Porque o vice é substituído pelo primeiro secretário e o primeiro secretário pelo segundo secretário. Show, beleza? Questãozinha bem simples. Próxima questão. Questão também para julgamento com base no regimento interno da CMB, Câmara Municipal de Barbalha, julgue o item que se segue. Olha só. O presidente da Câmara, quando estiver substituindo o prefeito... Donato, que conversa é essa? O presidente da Câmara substituindo o prefeito? Pessoal, daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês. Vamos ler a questão. Quando estiver substituindo o prefeito, acontece? E muito, tá, pessoal? Nos casos previstos em lei, ficará impedido de exercer atribuição ou praticar ato que tenha implicação com a função legislativa. Mais uma vez, dê pause no vídeo. Na volta, trazemos o gabarito e a explicação vai lá. Bom, espero que tenha dado tempo você ter dado pausa e resolvido essa questão. Questão bem simples, questão fácil, que está correta, certo, pessoal? O presidente realmente, o presidente da Câmara, quando ele estiver substituindo o prefeito, em que casos? Ele está impedido ou ele está de licença, o vice assumiu, o vice ficou doente, também não pode trabalhar, o vice está fora. O que é que vai acontecer? Está fazendo alguma atividade, quem é que vai ser chamado? O presidente da Câmara. Então, a linha sucessória da prefeitura, você não precisa saber, tá, pessoal? Você precisa saber da linha sucessória da mesa. Presidente pelo vice, vice pelo primeiro secretário pelo segundo. Ok. Só que, e na prefeitura? Prefeito é substituído pelo vice, nos casos de impedimento, falta, né? Está ali de licença, alguma coisa aconteceu, assume o vice. O vice, vamos supor que o vice também pegou uma virose e não pode trabalhar. Quem é que vai assumir a prefeitura? Vai ficar sem ninguém a prefeitura? Claro que não, né, pessoal? O presidente da Câmara vai ser convocado para substituir, aí ter o papel ali de prefeito, assumir alguns trabalhos do prefeito por enquanto, certo? Então, o presidente da Câmara, quando estiver substituindo o prefeito, nos casos previstos em lei, ele vai ficar impedido de exercer a atribuição ou praticar ato que tenha implicação com a função legislativa. Ele pode praticar ato? Pode. Algum ato na Câmara? Rapaz, se tiver implicação com função legislativa, ele não pode. Agora, se não tiver implicação com função legislativa, aí ele vai poder. Por exemplo, vamos supor que o presidente necessite praticar algum ato dentro da Câmara, mas ato de cunho meramente administrativo, certo? Não tem nada a ver com função legislativa. Por exemplo, dar posse a algum aprovado em concurso público, no concurso público da Câmara Municipal. Assinar algum cheque de pagamento, alguma coisa com o fornecedor. Então, são atos administrativos internos. Tem vários atos que ele assina, ele resolve junto com o pessoal da tesouraria, com o servidor lá responsável. Tem alguma coisa a ver com função legislativa? Não. É função administrativa interna. Então, o presidente pode praticar esse ato, que na verdade é um ato administrativo? Pode. Não tem nenhum impedimento. O impedimento é quanto à implicação em função legislativa, certo? Então, enquanto ele estiver substituindo o prefeito nos casos previstos em lei, ele fica impedido de exercer atribuição ou praticar ato que tenha implicação com a função legislativa. Porque se não tiver implicação com a função legislativa, ele pode, beleza? Olha só. Aí o artigo 33, eu bato muito nessa tecla, eu explico demais assim, pessoal, para que você entenda, certo? Então aqui o meu intuito é tentar te ajudar, certo? Me desculpe se eu estiver sendo muito repetitivo. Artigo 33, o presidente da Câmara, quando estiver substituindo o prefeito, nos casos previstos em lei, ficará impedido, ele não pode, certo? Não pode exercer, porque se ele praticar ato quando ele está impedido, o ato dele não tem validade, tá, pessoal? Não vale de nada, beleza? Então, ele está impedido de exercer atribuição ou praticar ato quando? Quando ele estiver substituindo o prefeito. E esses atos não podem ter implicação com a função legislativa.
Agora, se não tiver implicação com a função legislativa, ele pode, beleza? Quando se tratar de atos meramente administrativos, de expediente dentro da Câmara Municipal. Próxima questão, questãozinha também para julgamento, tá, pessoal? Nós trazemos questões para julgamento e também questões para opção de escolha, certo? De múltipla escolha, que eu gosto de trabalhar com esses dois tipos de questão, beleza? O presidente da Câmara fica proibido de votar em qualquer tipo de deliberação e sessão da Câmara. Simplesmente a questão está dizendo, olha, julgue o item que se segue. O presidente não pode votar em qualquer tipo de deliberação e sessão da Câmara, sendo o seu cargo de presidente apenas de direção e organização dos trabalhos no Legislativo Municipal. O que você acha dessa questão? Para você que lê o regimento interno, nem que você tenha lido uma vez, eu li 3 vezes, ele inteiro, certo? Mas aí já perdi as contas quantas vezes eu abri o regimento interno para ler, obviamente, mas ele inteiro 3 vezes. Eu vejo essa questão, eu já sei a resposta, porque é muito simples. Para você deve ser do mesmo jeito, tá? Para você que lê o regimento interno, dê pausa no vídeo, na volta nós trazemos o gabarito, a explicação. Vai lá. Bom, e aí? Deu tempo você resolver? Questão bem simples. O presidente da Câmara fica realmente proibido de votar em qualquer tipo de deliberação e sessão da Câmara, ou seja, o cargo dele realmente é apenas de direção e organização dos trabalhos, ele não faz parte do plenário, ele não vota. Como é? Claro que ele vota, né, pessoal? Tem casos, beleza, a regra, Nonato, qual a regra? Presidente não vota. Presidente não vota, a regra, mas tem exceções, tá, pessoal? Né? Não é em qualquer tipo de deliberação, ele está proibido em qualquer tipo de deliberação e sessão da Câmara. Tá de brincadeira, né? Olha só os casos em que ele vota. Artigo 35, pessoalmente eu vejo uma questão de prova muito boa aí, certo? O presidente da Câmara somente poderá votar nas hipóteses em que é exigível o quórum de votação de 2/3. Olha só que legal. O regimento interno está dizendo que o presidente não vota. É a regra. Ele não vota. Mas ele vota quando? Quando o quórum exigir 2/3, né? Quando o quórum de votação exigir 2/3. Nos casos de desempate, ou seja, ele vai ter ali o voto de presidente, que geralmente é o voto de desempate, o voto Minerva. Para eleição e também destituição de membros da mesa, ou seja, para eleger algum membro da mesa. Lembra que eu disse que os candidatos a cargo da mesa diretiva também podem votar? Pronto, o presidente da Câmara também, ele vai votar, certo? Ele também pode votar nos casos de eleição, e não só eleição, para destituir algum membro da mesa também ele pode votar, certo? Aí membros da mesa ou membro de comissão permanente, certo? Tanto para eleição e destituição de membro da mesa, como eleição e destituição de membro das comissões permanentes e também outros casos previstos. Então temos 1 caso, 2 casos, 3 casos, certo? E também fora outros previstos em lei. Quando ele fala somente, pessoal, é somente mesmo, tá? Então a regra é que o presidente ele não vote, por exemplo, quando o quórum exige maioria simples. Falou em maioria simples no artigo 35, falou em 2/3. Falou em maioria absoluta, falou em 2/3. Falou em desempate, falou em eleição e destituição de membro de comissão permanente da mesa. Falou em outros casos previstos aonde? Possivelmente no regimento interno, quando houver alguma retificação, modificação, mas a regra é que o presidente não vota, exceto nesses casos em que ele vai votar. Só que o parágrafo único também era uma informação que eu não ia trazer, mas quando eu li assim, não, isso é muito importante, eu não posso deixar de trazer. O presidente ele fica impedido de votar nos processos em que ele for denunciante, ou seja, ele está denunciando algum colega de trabalho, algum membro da Câmara Municipal, ou ele está sendo denunciado, certo? Por algum tipo de crime, certo? Infração político-administrativa. Então, realmente, o presidente ele fica impedido, ele não pode votar nos processos em que ele está sendo acusado, ou seja, denunciado, certo? Denunciado, ou nos casos em que ele for denunciante, beleza? Então, nesses 2 casos aqui, o presidente realmente não vota. E quando é que ele vota? Para completar o quórum de votação de 2/3, em caso de desempate, de eleição e destituição
Eleição e destituição de membros da mesa. Então, só aqui tem 3 casos, né? Completar quórum de 2/3, tirar ali o desempate, eleição e destituição de membro da mesa e também de comissões permanentes e outros casos que forem previstos em lei, certo? Então, nós temos 3 casos expressos no artigo 35 e outros que forem previstos em lei. E o parágrafo único vem dizendo, olha, o presidente não vota, ele não pode votar quando ele estiver sendo denunciado ou quando for ele o denunciante. Próxima questão de número 8, certo? Mais uma questão de julgamento. Eu acredito que as próximas questões são de múltipla escolha. Vamos lá. No que tange ao texto normativo do regimento interno da Câmara Municipal de Barbalha, julgue o item seguinte. Beleza, vamos lá. Pode mandar. O plenário é órgão deliberativo da Câmara. Beleza, até aí tudo bem. Plenário é órgão máximo de deliberação da Câmara, todo mundo sabe. Constituindo-se do conjunto dos vereadores em exercício. Ok, realmente o plenário é a reunião de todo mundo, à exceção do presidente, quando este estiver em substituição ao prefeito municipal. Eita, essa questão, realmente eu confesso que não foi simples não. A questão é bem simples, na verdade. O conhecimento é que, para lembrar disso aí, é que não é simples, né, pessoal? Eu lembro porque fui eu que criei a questão, mas obviamente fica um pouco difícil para quem está vendo pela primeira vez. E aí, o que você marca nessa questão? Dá pausa aí, no retorno, já sabe, a gente traz o gabarito e a explicação da questão. Bom, espero que você esteja indo bem aí na resolução das questões, certo? O plenário, mais uma vez, ele é sim órgão deliberativo da Câmara, constituindo-se do conjunto dos vereadores. A regra é que o plenário seja todo mundo, tá, pessoal? Os 15 vereadores, essa é a regra. Exceto quando o presidente estiver em substituição ao prefeito municipal. Perfeita questão, né, pessoal? Item corretíssimo, certo? E onde é que eu encontro a explicação para essa questão? Lá no artigo 38, que fala do plenário. Tá ali, ó, do plenário. Isso aqui eu só fiz copiar e colar aqui e trouxe pra gente. E aqui é que a gente esmiuça as informações. Obviamente eu pinto aqui, coloco em caixa alta as palavras mais importantes, coloco em vermelho, em verde, para chamar sua atenção. E esses artigos que eu trago aqui, por gentileza, né, pessoal, leia, certo? Leia, se você aí tá realmente focado na sua preparação, revise, leia, porque isso é muito importante. O plenário é órgão deliberativo. Donato, deliberativo sobre o quê? Sobre tudo, certo? Emendas, projetos de lei, certo? Substitutivos e por aí vai. O plenário é o órgão de deliberação máximo, certo? Dentro da Câmara Municipal e vai deliberar sobre os assuntos da Câmara, constituindo-se do conjunto dos vereadores em exercício. Quem são os vereadores em exercício? São os vereadores que estão trabalhando, que estão em exercício, em local, forma e quórum legais para deliberar, beleza? Aí no parágrafo 1º até o 4º ele vai explicar o que é o local, a forma legal, o quórum, quem integra o plenário, certo? Esse 4º aqui eu até trago uma informaçãozinha importante sobre ele, certo? Dê só uma lida por cima aqui no 1º, 2º, 3º, mas o 4º leia com atenção. Olha só, integra o plenário o suplente de vereador regularmente convocado, enquanto dura a convocação. Ou seja, se um vereador, um dos 15, por exemplo, um exemplo que eu sempre trago, morreu, o vereador morreu, e ele tinha suplente, tem caso que o vereador não tem suplente, aí o presidente da Câmara vai informar ao Poder Judiciário, né, à Justiça Eleitoral. Parágrafo 4º ele diz assim: integra o plenário o suplente de vereador regularmente convocado. Para que esse suplente ele venha fazer parte, para que ele venha compor o plenário, ele tem que ter sido o quê? Convocado, certo? E essa convocação, aliás, essa integração ao plenário só dura enquanto durar a convocação dele, beleza? Então, parágrafo 4º, bem simples, integra o plenário o suplente de vereador regularmente convocado enquanto dura a convocação. Show, certo, pessoal? E vamos supor que o vereador morreu, sei lá, estava ali entre os 15 vereadores
teve um feriado, os vereadores saíram para viajar, 3 vereadores foram no mesmo carro, o carro acabou capotando, morreram 3 vereadores. Só um exemplo, tá, pessoal? Por gentileza, não fica pensando que é isso que eu quero, não, tá, pessoal? Nada a ver. É só a título de facilitar o exemplo. Ficaram 3 cargos de vereador vagos, beleza? O que vai acontecer? Convocar os suplentes. Enquanto não convocar os suplentes, o quórum que vai ser levado em consideração, por exemplo, os 2/3, vai ser levado em consideração aos que restaram, ou seja, a 12, certo? Então, por exemplo, se eu quero maioria absoluta de 12, é 7, porque é a metade mais 1 de todos. Por quê? Só tem 12, 3 faleceram. Se não tiver suplente, fica 12 vereadores e não tem suplente. E essa falta de vereadores, vai ser informada à Justiça Eleitoral. Tudo bem? Então integra o plenário o suplente de vereador regularmente convocado. Então ele só pode integrar o plenário depois que ele tiver sido convocado. Não, o fulano morreu, eu vim aqui tomar posse. Mas tu nem foi convocado ainda. A gente nem te convocou, tu nem prestou o compromisso ainda, tu já quer ser vereador, tu já quer integrar o plenário, não pode. Primeiro ele tem que ser convocado. Geralmente, tá, pessoal, quem convoca é o presidente da Câmara, certo? Parágrafo 5º, não integra o plenário o presidente da Câmara quando este se achar em substituição ao prefeito municipal, chefe do executivo, certo? Então, o artigo 5º, em outras palavras, está dizendo, pessoal, olha só, o presidente, ele faz parte do plenário. Faz. Ele só não faz parte do plenário em um caso. Quando? Quando ele estiver em substituição ao prefeito. Aí, realmente, o presidente não faz parte do plenário. Hoje nós temos quantos membros no plenário, que é um dos órgãos também, ao lado da mesa, certo? As comissões, que são órgãos da Câmara Municipal. Tem quantos vereadores hoje? Eu venho sempre falando, né, pessoal? 15 vereadores, certo? E o plenário? 15 vereadores. Como é que eu sei disso? Aqui, pessoal, olha, constituindo-se o plenário, constitui-se dos vereadores, né? Do conjunto de vereadores em exercício. Se os vereadores estiverem em exercício, acredito que hoje estão todos em exercício, tá, pessoal? Essa informação não é certeza, mas eu acredito que estejam todos em exercício. Então, os 15 fazem parte do plenário, beleza? Inclusive o presidente. Só não quando ele estiver o quê? Em substituição ao prefeito municipal. Então, quando ele estiver substituindo o prefeito, o plenário tem quantos membros? 14, né? Próxima questão, olha só. Questão aí de número 9. A nossa penúltima questão, um videozinho um pouco mais longo hoje, né, pessoal? 9ª questão, assunto de extrema importância. Eu peço que aqui você aí pare o que você estiver fazendo, certo? Desligue o celular, põe no silencioso, feche a porta do seu quarto. Vamos prestar atenção nessa questão, que aqui o assunto é muito, bota mais 10 muito aí, muito importantes. Olha só, as comissões permanentes incumbem estudar as propostas e os assuntos distribuídos ao seu exame. Então aqui ele está dizendo, olha, para que servem as comissões permanentes? Para estudar as propostas, certo? E os assuntos distribuídos ao seu exame. Ok, beleza. Manifestando sobre elas sua opinião para orientação do plenário. Então ele aí faz uma breve explanação de qual o papel das comissões permanentes. Aí a questão diz o seguinte, olha só, é exemplo de comissão permanente. Ele não quer saber de comissão temporária. A questão quer comissão permanente, exceto, vamos lá, CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, Constituição, Justiça e Legislação Participativa, é outra comissão, Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, também outra comissão, Obras e Serviços Públicos, outra comissão, Educação, Saúde e Assistência. Dessas 5 aqui, qual delas, melhor dizendo, qual das comissões de A até E não é uma comissão permanente, certo? É exemplo de comissão permanente, exceto, vai lá, certo? Marca a alternativa, certo? Que você acredita que qual dessas comissões aí não é uma comissão permanente. Você vai dar pausa no vídeo, aliás, e na volta nós trazemos o gabarito e a explicação dessa questão extremamente importante para a sua prova. Vai lá.
Bom, é exemplo de comissão permanente, exceto a CPI, né, pessoal? Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, ela não faz parte das comissões permanentes, e sim das comissões temporárias. Isso está lá no artigo 41, certo? Que fala lá da parte das comissões. Então você vai ler lá, das comissões, aí vai ter lá artigo 41, passa pula alguns pontos e vai chegar lá, comissões temporárias. Aí você vai ver lá as 3 comissões temporárias. Para fim de comissão permanente, olha só, nós temos o seguinte: as comissões permanentes incumbem a estudar as propostas e os assuntos distribuídos ao seu exame, como nós vimos na questão. Então isso é muito importante que você guarde, certo? Manifestando sobre eles o que? Sobre os assuntos, tá, pessoal? Sua opinião para orientação do plenário, certo? Então as comissões permanentes emitem aí uma opinião para orientar o plenário a votar sobre aquele assunto. As comissões permanentes são as seguintes, olha só, as comissões permanentes são as seguintes. Quantas comissões permanentes existem? Só para título de informação, pessoal, aqui, ó. Aí caso venha cobrar em prova, obviamente, são 4, beleza? 4 comissões permanentes, tá, pessoal? 4 comissões permanentes. Qual a primeira? A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, a Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência. No regimento interno diz: Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Segunda comissão é aquela de Finanças, Orçamento, Defesa do Consumidor. A terceira é a de Obras, que trata de assuntos e projetos de lei que trabalham sobre obras e serviços públicos. E a quarta comissão é aquela comissão que trata de Educação, Saúde e Assistência, beleza? Então, são essas 4 comissões permanentes. Além das comissões permanentes, nós também temos comissões temporárias, e é a respeito desse tipo de comissões temporárias, que nós vamos resolver essa 10ª questão de regimento interno. Olha só, a Câmara Municipal de Barbalha é composta por comissões permanentes. Será que está certo? Claro, acabamos de ver, né? São 4 comissões permanentes e temporárias. Beleza, isso também está correto. Tomando por base o tema comissões no regimento interno de Barbalha, beleza. Assinale a alternativa em que todas são comissões temporárias. Olha só, a questão aqui, ela quer o item, ou seja, a opção em que todos os apontamentos são de comissões temporárias, beleza? Então vamos lá. Opção A: Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor e Especiais. Comissão de Obras, Serviços Públicos e de Inquérito. Comissão de Educação, Saúde e Assistência e Especiais. Comissões externas, de inquérito e especiais. E comissões externas, de inquérito e de obras e serviços públicos. Então, assinale a alternativa em que todas são comissões temporárias. Então, dê pausa no vídeo e marque para mim aí a única opção que em todos os itens aí apontados na opção são comissões temporárias. Vai lá, na volta nós trazemos o gabarito e a explicação desta questãozinha bem interessante que pode estar sim na sua prova. Vai lá. Bom, questão bem simples, né, pessoal? Quem leu ali, quem já foi ali direto na parte de comissões, isso é um assunto que eu não vou nem dizer para você estudar. Eu acho que cada estudante, cada concurseiro que vai estar lá no dia 22 de março realizando esse concurso, ele tem a plena noção de que ele tem que ter em mente o assunto comissões, certo? Ele tem que estar tudo organizadinho na cabeça dele. Então, é uma questão bem simples e com certeza você acertou essa, né? A opção D, né, pessoal? Todas aí são comissões temporárias. Quais são elas? As comissões externas, certo? São aquelas comissões que vão trabalhar fora do local ali da Câmara, são comissões externas. Comissão de inquérito, aqui comissões investigativas, tá, pessoal? Comissões de apuração de infrações, crimes e por aí vai. E comissões especiais, tá?
comissões especiais. Todas essas 3 comissões aqui são comissões não permanentes, ou seja, são comissões temporárias. E onde é que trata de comissões temporárias? Olha só, lá no artigo 40 ele diz assim, ó, as comissões são órgãos técnicos. Nonato, tu falou anteriormente que, entre aspas, as comissões são órgãos técnicos. Por que eu falo entre aspas? Pessoal, as comissões são formadas por servidores, obviamente, tem alguns auxiliam as comissões, mas elas são formadas por membros do Poder Legislativo, por vereadores, por deputados, por senadores, por deputados federais e por aí vai. Então, essas comissões, certo? Essas comissões, vamos focar só aqui no Legislativo Municipal, são órgãos formados por vereadores. Então, o vereador não tem conhecimento técnico sobre aquele assunto. É por isso que eu falo que, entre aspas, a comissão é um órgão técnico, porque ele é formado por pessoas que não são técnicas. Muitas vezes os vereadores são pessoas leigas, escolhidas pelo povo, sem o menor conhecimento sobre o assunto que está tratando aquela comissão. Mas o regimento interno chama a comissão de órgão técnico. Embora as pessoas que estejam compondo essa comissão, de longe não sejam sequer, técnicas para tratar daquele assunto, mas é o que diz o regimento interno. Não estou falando do regimento interno de Barbalha, e sim do contexto nacional, tá, pessoal? Muitas vezes nós temos aí representantes populares que não têm a menor condição de trabalho, mas mesmo assim estão lá por conta da democracia, por conta do voto e por aí vai. As comissões são órgãos técnicos, composta por quantos? 3 vereadores, com finalidade de examinar a matéria em tramitação na Câmara e emitir um parecer, beleza? O que é o parecer? Cara, um parecer é um pronunciamento, certo? Como se fosse um relatório final a respeito de um estudo. É feito um estudo a respeito daquele projeto de lei, eles vão analisar vários fatores envolvendo aquele assunto e no final eles se reúnem, discutem o que vão decidir e decidem. A decisão a respeito daquele projeto de lei, ele é em formato de parecer, é uma opinião relatório, beleza? Eles opinam e concluem e dizem, olha, por que nós chegamos a essa conclusão, a esse parecer? Então é isso, certo? Examinar a matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, certo? Sobre a mesma o quê? Sobre a mesma está se referindo à matéria, beleza? Ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial, ou ainda investigar. Então tem comissões que vão investigar, tem comissões que vão examinar, tem comissões que vão emitir parecer. Essa aqui de investigar está relacionada a essa aqui, né, pessoal? A CPI, Comissão de Inquérito, Parlamentar de Inquérito, beleza? Investigar fatos determinados. São fatos genéricos? Não. São fatos de boatos? Não, né, pessoal? São fatos determinados de interesse da administração pública. Não é qualquer fofoca que pode ser objeto de uma CPI. É um fato determinado, é um fato que tem ali pressupostos de veracidade, e então, se for de interesse da administração, de que o poder legislativo investigue sobre aquilo ali, pode ser formada uma CPI, beleza? Pode ser formada uma comissão, aqui ele chama de comissão de inquérito, tá, pessoal? Mas para fim de prova, tenha em mente que se você chamar de CPI, não está errado, é uma comissão parlamentar, é uma comissão, porque é comissão, é parlamentar porque é feito de edis, de parlamentares, e é de inquérito porque é investigativa, beleza? Então não estaria incorreto você chamar de CPI. Só que o regimento interno chama de comissão de inquérito. Então, para fins de prova, como é que eu te oriento? Oriento que vai cair na prova. Oriento como é que a prova pode te perguntar. Mas se não tiver comissão de inquérito, marque se tiver CPI, beleza? E se não tiver CPI, marque a forma como está no regimento interno, que é comissão de inquérito. Mas na minha opinião, pessoal, não tem o que fazer. Tem que colocar da mesma forma como está no regimento interno. Não que CPI esteja errado, porque a mesma coisa tem a mesma finalidade, beleza? As comissões temporárias são quais? As especiais. Dê uma lida, tá, pessoal, na parte de comissões temporárias e o que elas fazem, tá? A explicação tem lá, partir ali do artigo 46 em diante, você lê sobre comissões temporárias. Então, são comissões temporárias as especiais,
as de inquérito e as externas. Esse foi o nosso artigo 40. Eu trouxe essas 10 questões de regimento interno, começando ontem com 3 questões. Aí eu falo ontem assim, né, pessoal, porque foi ontem que eu gravei o vídeo e lancei o vídeo. Hoje é terça-feira, certo? Para você se situar aí, terça-feira, dia 3 de março, beleza? E hoje eu trouxe mais 7 questões de regimento interno. Espero que você tenha gostado desse assunto. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Por gentileza, deixe o seu like se você gostou do nosso vídeo. Isso é muito importante para mim, tá, pessoal? Deixe o seu like porque o YouTube ele classifica os vídeos conforme o assunto de acordo com o like. Então, se o pessoal dá like, o meu vídeo vai estar ali sendo visto, beleza? Por gentileza, é a forma como eu te peço para você agradecer se você tiver gostado do conteúdo, claro, né? Ative o sino para receber novas notificações e inscreva-se no nosso canal caso você não seja inscrito, para você que quer adquirir agora em cima da hora, até hoje, terça-feira, dia 3 de março, para você que quer adquirir 50 questões de lei orgânica municipal, você só paga R$15, tá? E ganha de forma gratuita, certo? Mais 17 questões de direito constitucionais, questões nesse formato que eu trouxe aqui para vocês, né? Comentando, escrevendo ali bastante, trazendo os artigos que explicam aquela questão, certo? Eu converso com você da mesma forma que eu converso aqui em vídeo, tá, pessoal? Então, para você que tem interesse, adquira o quanto antes, a prova está chegando e eu estou à sua disposição. 9611-0597, esse é o telefone para falar diretamente comigo, Nonato Alves. Vai ser um prazer te atender. Pessoal, concurso da Câmara Municipal de Barbalha, dia 22 de março, tá aí, né? É um concurso bastante interessante nesse momento esguio de concurso, certo? É uma oportunidade que você deve aproveitar com responsabilidade, beleza? Um forte abraço, qualquer dúvida coloca aqui nos comentários, vamos conversar. Pós-prova, pode ser que eu grave algum vídeo, né, a respeito de algo que aconteceu no concurso, certo? Alguma questão controversa, vamos trabalhar a respeito disso. Vai ser um prazer trazer a discussão para cá. Comenta, Nonato, tal a questão de hoje do concurso, coloca, comenta sobre essa questão, se a gente pode entrar com algum tipo de recurso, beleza? Vai ser um prazer te ajudar, se for esse o caso, beleza? Pode ser que não tenha, pode ser que eles simplesmente anulem e reconheçam o erro, beleza? Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau, bom concurso, boa prova, tamo junto, fui!